Bom, pessoal, então a gente já entendeu aqui, né, como que provavelmente surgiram as primeiras formas de vida aqui no planeta Terra, mas um outro questionamento que a gente tem que fazer é como será que esses primeiros seres vivos obtinham energia, né? Como que eles se nutriam? Existem duas hipóteses que buscam resposta para esse questionamento, né? A primeira hipótese é a hipótese autotrófica e a segunda hipótese é a hipótese heterotrófica. Vamos começar por essa aqui, olha, a hipótese heterotrófica. Gente, seres heterótrofos são aqueles seres que não conseguem produzir o seu próprio alimento, tá? Nós somos seres heterótrofos, protozoários são seres heterótrofos. Todos os animais, né, são seres heterótrofos, ou seja, não produzem seu próprio alimento. Para a gente se alimentar, obter nutrientes, a gente tem que comer um outro ser vivo, né? A gente não consegue produzir alimento usando como energia a luz, como as plantas fazem, certo? Então, segundo essa hipótese, os primeiros seres vivos, eles eram heterotróficos, ou heterótrofos, ou seja, eles se alimentavam da matéria orgânica que estava dissolvida ali naquela sopa primitiva, né, que a gente já falou que seriam as condições da Terra primitiva. E como que eles conseguiam tirar energia dessas moléculas orgânicas? Através de um processo relativamente simples, chamado de fermentação. Hoje em dia, alguns micro-organismos realizam fermentação, né? A levedura, que é um fungo unicelular, ele realiza esse processo simples de obtenção de energia, chamado de fermentação, né? É assim que a gente produz o pão, assim que a gente produz cerveja, através desse processo simples, né? Utilizando as leveduras que realizam fermentação para a produção de pão e vinhos. Uma outra hipótese que busca explicar como que esses primeiros seres vivos obtinham energia e alimentos é a hipótese autotrófica, auto de próprio, né, gente? Então, os organismos produziam o seu próprio alimento. Hoje em dia, existem seres autotróficos? Existem. Algas são autotróficos, as plantas são organismos autotróficos, né? Então, as plantas realizam a fotossíntese, as algas realizam a fotossíntese. Elas produzem seu próprio alimento utilizando como energia a luz solar, não é isso? Mas, provavelmente, esses organismos, os primeiros organismos que surgiram, eles não faziam a fotossíntese, né? Porque não tinha ainda dióxido de carbono suficiente na atmosfera para eles fazerem esse processo, né? O CO2, o gás carbônico. Então, eles faziam um processo chamado de quimiossíntese, né? Eles eram quimioli-autotróficos, ou seja, eles utilizavam como energia a energia liberada pela reação química entre os compostos inorgânicos presentes na Terra primitiva, que eram inúmeros, né? Provavelmente eles utilizavam a energia resultante da reação química entre o sulfeto de ferro e o sulfeto de hidrogênio, né? O ferro e o hidrogênio eram compostos, esses sais, né? Eram compostos inorgânicos presentes aos montes, provavelmente, né? Na Terra primitiva. Essa hipótese autotrófica é a mais aceita hoje em dia por dois motivos, né? O primeiro, porque os cientistas acreditam que não haviam, na época, na Terra primitiva, moléculas orgânicas suficientes, uma quantidade grande, né, de moléculas orgânicas que sustentasse a multiplicação desses primeiros seres vivos. Uma segunda evidência, né, que mostra que provavelmente essa hipótese autotrófica é a mais correta, é que hoje em dia os cientistas já encontraram algumas arqueobactérias vivendo em fontes de águas termais ou até mesmo lavas vulcânicas, né, que são ambientes extremamente hostis e extremos, que provavelmente era o ambiente da Terra primitiva, que realiza justamente esse processo, né, de quimiossíntese, que são quimioli-autotróficas, que utilizam a energia resultante da reação química entre o sulfeto de ferro e o sulfeto de hidrogênio para produzir seu próprio alimento, para produzir matéria orgânica, certinho? Bom, gente, então, segundo a hipótese autotrófica, como que foi a evolução dos processos energéticos, né? Desde o surgimento da primeira forma de vida
até os seres vivos atuais. Como a gente já falou, provavelmente os primeiros seres vivos realizavam a quimiossíntese, né? Produziam seu próprio alimento através da energia liberada pela reação química existente entre os compostos inorgânicos da época. Então, dessa forma, houve um acúmulo de matéria orgânica que era produzida por esses organismos. A partir de então, com o acúmulo da matéria orgânica naquela sopa primitiva, isso possibilitou a evolução e a seleção, né, de seres que realizavam a fermentação. O que é a fermentação? A fermentação, os organismos utilizam a energia da quebra dessas moléculas orgânicas para sobreviver, né, e utilizam como nutrientes essa própria matéria orgânica. Como resultado da fermentação, a gente observa, né, os pesquisadores observam que há um acúmulo do gás carbônico, porque é um resíduo desse processo de fermentação. Então, o acúmulo de gás carbônico na atmosfera propiciou o desenvolvimento dos seres fotossintetizantes, né, que são seres autotróficos que utilizam a energia do sol para produzir seu próprio alimento, utilizando o gás carbônico como nutriente, né, que é uma fonte inorgânica de nutriente. Bom, o desenvolvimento de seres fotossintetizantes, a gente sabe que resulta no acúmulo de oxigênio na atmosfera, né, porque a fotossíntese não é um processo que utiliza como reagente o gás carbônico e como produto o oxigênio. Aí pensa só, gente, acumulou oxigênio na atmosfera, propiciou o desenvolvimento de quais organismos? Os organismos que fazem a respiração aeróbica, ou seja, que utilizam a energia resultante da oxidação, né, de compostos orgânicos. Certo, pessoal?